Salve fiel, salve nação corintiana, domingo cheio de notícia importante no Corinthians. Corinthians que está correndo cada vez mais atrás de reforços, já tem 4 reforços confirmados, que inclusive já treinam com o time. Será que o Ramon Dias com esses reforços vai conseguir salvar a gente da Série B? Deixa a sua opinião aqui nos comentários se você está esperançoso aí pelo trabalho do Ramon Dias à frente do time corintiano. O Corinthians que nesse domingo está acertando a contratação do Facundo Bernal, volante, jovem uruguaio, muito promissor. Tem interesse no Matheus Sanabria, atacante do Lanús, e tem informação exclusiva nos bastidores. O Neto traz informação quentinha de dentro do Corinthians pra vocês, hein? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Vamos reagir agora o Neto no apito final e o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Corinthians. O Corinthians está se reforçando, hein? Será que o Ramon Dias com esses reforços vai conseguir salvar a gente e trazer um futebol melhor, fiel? Vamos dar uma olhada. Muito bem, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que está em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Está tentando, a janela já abriu no dia 10 de julho, e o Corinthians está tentando se reforçar para a sequência do Campeonato Brasileiro. E segundo o Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola, que tem um canal aqui no YouTube, o Corinthians avança na contratação do Facundo Bernal. Facundo Bernal, uruguaio de 20 anos, que pertence ao Defensor do Uruguai e é tratado como uma das joias do futebol uruguaio. Inclusive já defendeu a seleção uruguaia em amistoso nesta temporada. Segundo informações do Nicola, um empresário já viajou a Montevidéu. O responsável pelas tratativas é o Rodrigo Ortega, da OTG Deportes. O Rodrigo tem excelente trânsito no futebol uruguaio e foi quem conduziu as conversas entre Corinthians e Defensor ao longo deste final de semana. A operação deve girar na casa dos 5 milhões de dólares, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O nome do jogador foi aprovado, inclusive, depois de uma avaliação da comissão técnica e da diretoria. Foi aprovado, portanto, pelo Ramon Dias. O nome dos sonhos do Ramon Dias era, na verdade, o Gustavo Cuéllar, mas o Corinthians alega que não tem condições financeiras neste momento para avançar em sua compra. O colombiano de 31 anos ganha R$1.200.000 por mês de salário, livre de impostos, lá no Al-Shabaab. E o Al-Shabaab também exige pelo menos 5 milhões de euros para vendê-lo, ou seja, não deu negócio com o Cuéllar. Já o Bernal terá o salário muito inferior no Corinthians, se o negócio for concretizado. Vale lembrar que o Augusto Melo está priorizando na contratação de volantes. Ele já anunciou nos últimos dias a contratação. Aliás, não foi anunciado. 2 jogadores não foram anunciados ainda, já estão treinando. Tem jogadores treinando no Corinthians que não foram anunciados. Na posição de volante já está treinando no Corinthians o Alex Santana, do Atlético Paranaense. Veio para o Corinthians, já está treinando no Corinthians, mas ainda não foi anunciado. Está dependendo da documentação, do nome sair do BID, e para assinar contrato, aquela coisa toda, e para ser anunciado como reforço do Corinthians. O Corinthians tem que tomar cuidado com essa história, né? Ele já lembra do Mateuzinho? O Mateuzinho estava treinando no Corinthians, depois não assinou o contrato com o Corinthians, acabou indo embora, depois voltou, o Corinthians acabou pagando o mico naquela história. O Corinthians tem que tomar cuidado para não pagar o mico de novo. Outro jogador que já foi contratado, este ainda não está treinando, já foi contratado, o Corinthians aguarda os últimos detalhes para também anunciar esse jogador como reforço do Corinthians, é o Charles, volante do Midland da Dinamarca. O Corinthians está tentando a contratação do Charles, volante do Midland. Praticamente já está tudo certo, já está tudo acertado. Você vê que o Corinthians, então, está buscando reforços para esse setor, para o meio-campo. Tinha basicamente só o Ranielli, agora tem mais opções para formar ali o meio-campo do time. São contratações que já estavam sendo estudadas desde a época do técnico Antônio Oliveira. O Corinthians também contratou um zagueiro. Trata-se do Daniel Ramalho, zagueiro que veio do PSV da Holanda. Zagueiro que estava sendo cobiçado por outras equipes do futebol brasileiro, inclusive cobiçado
pelo Vasco da Gama. Era um desejo antigo do Corinthians contratá-lo e o Corinthians conseguiu contratar este jogador, o Daniel Ramalho. E o Corinthians também anunciou a contratação do Hugo Souza. Goleiro Hugo Souza foi contratado, já foi anunciado, vai jogar com a camisa número 1, provavelmente vai ganhar a posição do Matheus Donelli, não sei se já para a próxima partida, mas ele já fica à disposição do técnico Ramon Dias, já para sequência do Campeonato Brasileiro, o Hugo Souza, que foi aí apresentado pelo Fabinho Soldado. Corinthians que tenta ainda a contratação de um lateral esquerdo. É prioridade do Corinthians a contratação de um lateral esquerdo. O nome do Christian Borja é o nome que mais interessa ao Corinthians. Continua interessando, embora o negócio não esteja fácil, porque há outras equipes que entraram na parada. O São Paulo entrou na parada, equipes mexicanas também têm interesse no jogador colombiano, lateral esquerdo, Christian Borja, que também jogou já pela seleção da Colômbia. E estava no Sporting Braga de Portugal. O Corinthians tenta também a contratação de um atacante. Fez 2 propostas para o Brian Rodrigues, do América do México, mas o América do México não aceitou nenhuma das 2 propostas. Portanto, dificilmente o Brian Rodrigues vem para o Corinthians, a não ser que o Corinthians insista na contratação desse jogador. O Corinthians que estuda também a contratação do ponta Matheus Sanabria, que pertence ao Lanús, jovem de 20 anos, jogador que joga dos 2 lados do campo, joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda, defendeu o Central Córdoba por empréstimo na última temporada. E a diretoria do Corinthians vê com bons olhos o atleta e cogita avançar em conversas com o Lanús para adquiri-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo. Na última temporada, pelo Central Córdoba, o Sanabria participou de 18 jogos, 11 deles como titular, com 2 gols marcados. O Corinthians tem interesse em contratar jogadores para esta posição. Salve, fiel! O Corinthians aí tá todo vapor nas negociações e hoje saiu a informação que o Corinthians estaria pertinho de anunciar o Facundo Bernal, que está no Defensor uruguaio, jovem, 20 anos, pode até servir para um investimento na frente, futuro, né? Pode devolver esse valor para o Corinthians. A negociação gira em torno aí de 5 milhões de reais, 2 milhões de euros. Quem trouxe a notícia foi o Jorge Nicola no seu canal. E o Facundo Bernal, aí, de 20 anos, volante, deve ser aí o novo reforço do Corinthians, deve ser anunciado nas próximas horas. Corinthians que já tem o Alex Santana e o André Ramalho, Hugo Souza e o Charles, que está na Dinamarca, no Midland, estão aí certos para serem novos reforços do Corinthians. O Corinthians agora está procurando um lateral esquerdo. Christian Borja, o colombiano, está aí entravado. Tem alguns clubes que estão negociando com o jogador. São Paulo atravessou a negociação junto com o América do México. Essa negociação não deve acontecer. O Corinthians, que desistiu aí praticamente, o Augusto Melo ficou preocupado com a repercussão do Balotelli, não fez uma proposta para o jogador italiano e está à procura aí de receitas para reforçar ainda mais esse elenco. O Corinthians não deve parar apenas nessas 4 contratações. Tem o Matheus Sanabria do Lanús, que o Corinthians também está de olho, o atacante ponta esquerda, 20 anos também. O Corinthians também tem interesse nesse jogador, já foi aprovado pelo departamento da diretoria corintiana e também pelo Ramon Dias, e o Corinthians está aí se reforçando cada vez mais, e vamos torcer, né, para o Ramon Dias encontrar o norte aí para esse time, para a gente poder se livrar da zona do rebaixamento. Fiel, comenta aqui abaixo o que você tá achando aí dessas contratações do Corinthians e se você tem esperança aí que o Ramon Dias vai dar jeito nesse time. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!